E aí, pessoal, tudo certo? Mais uma vez aí, estamos iniciando mais um bate-papo aí com um grande amigo meu, o Luiz. Ele tem uma empresa de medicina do trabalho, é a SESMED, aqui de Blumenau. E hoje a gente vem trazendo aí para vocês mais informação, um pouco mais técnico em relação... E ele vai explicar para a gente também como é que... enfim, toda a parte de detalhamento... da parte da medicina do trabalho e empresa, na parte da empresa. Então, Luiz, tudo bem, Luiz? Te agradeço aí pela presença, muito obrigado de primeira mão, tá? De estar participando aí do nosso bate-papo. Luiz, te apresente aí, um pouco já falei em questão do que a gente vai conversar, fique à vontade. Muito bem, Jackson, é uma grande honra, né, estar aqui hoje. Meu nome é Luiz Carlos Pedroso. Sou sócio fundador da SESMED Saúde. Ô Luiz, também quero te conhecer um pouco em relação também à história. Eu te conheço já há 20 e poucos anos aí, mas nós temos parceria em mais de 10 anos aí só na parte contábil, nós temos aí nossa parceria, né? Então gostaria que tu falasse um pouco essa história, porque eu lembro que lá no início, medicina do trabalho, não se falava nisso. Eu pelo menos... sempre tive empresa, mas a gente acaba nunca se cruzava, na verdade, nunca escutei falar para que serve, claro, hoje sim, né? Mas na época não se falava, e de repente houve realmente um boom aonde, não, medicina do trabalho era uma obrigação de colocar, então eu gostaria de detalhar isso, é uma obrigação? Não é? Eu sei porque como eu trabalho no ramo, eu sei, mas eu gostaria que você explicasse ao pessoal que está nos assistindo aí. Certo. Eu vim da área hospitalar, né? São quase 20 anos de centro cirúrgico, alas cirúrgicas, enfim, né? E no ano de 2000, eu resolvi mudar de áreas, né? Pensei, vou buscar uma outra área onde seja menos sufocante, né? Tipo centro cirúrgico, se passar aí 10, 12 horas dentro de uma sala cirúrgica, é uma coisa bastante maçante. E a medicina surgiu para mim como sendo uma oportunidade única de poder conciliar os meus conhecimentos, né? Anatomia, fisiologia, né? Toda a parte de saúde, juntamente com essa parte ocupacional. Você citou antes aqui, quando que passou a se tornar obrigatório. Obrigatório desde os idos lá de 1970, né? Porém, 2003 foi um ano ímpar, porque... falou-se que 2003 o PPP seria obrigatório, né? E pior de tudo, em formato digital ainda, né? Coisa que na época era uma coisa avançadíssima, né? Porém, é o seguinte, ele veio a ser efetivamente somente em 2020, quase agora, né? Que entrou com o e-social, daí que acabou sim entrando nesse formato todo que digital, né? Então, esse foi o meu começo. No ano de 2001, eu comecei a fazer cursos dentro dessa área, buscar mais bagagem, né? Enfim, especializações, né? Enfim. E em 2009, eu fundei a SESMED. Fundei a SESMED já com uma visão do que não se tinha. O que se tinha em termos de consultoria, né, ali na época de 2000, do ano 2000 até 2010, era um conceito de que, tipo tabela de preços. A empresa tem 1 a 5 funcionários é tanto, de 6 a 10 é tanto, de 11 a 15 é tanto, de 16 a 20 é tanto. Não importando se ela fosse grau de risco 1, 2, 3, 4, se fosse comércio, indústria, serviços, enfim, nada disso valia. Era aquilo ali para todo mundo. Como num consultório médico, que tu chegasse lá e o médico receita aspirina para qualquer coisa, né? Essa visão que eu tive e esse feeling me fez pensar, não, isso tem que mudar, isso tem que ser diferente, porque eu vejo que cada empresa, assim como cada ser humano, ela é única, né? Pode ser 2 lojas, né? Porém uma tem uma necessidade e outra tem outras, né? E tudo piora quando tem essa visão daí de que é vendido uma mesma tabela, um mesmo pacote de serviços, não importando o que você faz. Entendi. Então, eu fundei a SESMED em 2009 com essa visão de saber o que a empresa produz, que metragem quadrada que ela tem, quantos funcionários, quantas funções e, principalmente, quais riscos que estão presentes naquele ambiente.
Juntamente com isso, sempre fazendo um cruzamento de todas as normas trabalhistas vigentes, né? Na época eram 33 apenas, hoje são 38, né? Mas levando elas sempre embaixo do braço para chegar lá e dizer: Jackson, a tua empresa é do ramo X, muito bem. Você tem a NR1, a NR5, a 6, a 7, a 9, a 10, a 15, a 16, a 17. O que é alta prioridade, o que é média prioridade, o que é baixa prioridade. Luiz, é só para a gente entender, na verdade, né? Então você está falando agora toda a parte técnica do negócio. Então, na verdade, seria um laudo que você faz em relação à contratação de um novo colaborador, né? Então, assim, aonde você vê o nível, o grau, enfim, onde você classifica ele. É isso que você está se referindo nesse momento, né? Exatamente. As coisas funcionam da seguinte forma. Uma visita técnica é feita onde que esse técnico vai a campo para saber estrutura física, o número de funções que tem, o número de funcionários, enfim, rotinas, né? O que produz, como produz, quando produz, enfim, todas essas informações levam para o âmbito de saber quais riscos que estão presentes naquele ambiente. Naquela empresa, em geral. Químicos, físicos, biológicos, acidentes, enfim, os mais diversos, né? Para saber. A partir dali, começa-se, então, a montagem, né, de laudos e programas, né? Nós temos hoje, né, laudos são dois, um que é do âmbito trabalhista, que é o PGR, e outro do âmbito previdenciário, que é o LTCAT. É muito comum se fazer uma confusão e se falar em laudo, né? Laudos são dois, e programas são diversos, dependendo do ramo em que se atua, pode ser um programa A, B, C, D, E, enfim, né? Que bacana. Luiz, só para a gente entender, vamos lá, então a gente fazendo esses laudos, vamos falar um exemplo, uma empresa precisa ter esses laudos. Se, por exemplo, um laudo desse, porque a gente sabe que tem várias empresas no ramo de medicina do trabalho, se um laudo desse não for qualificado corretamente, o que pode impactar isso futuramente, talvez, em relação a empregado, em relação a empregador? O que pode acontecer com isso? Os problemas são diversos, né? Passivo trabalhista, passivo previdenciário, enfim. Um laudo, quando não é composto, enfim, de forma técnica correta, feito ao pé da letra, né? Ele costuma mascarar riscos, mascarar situações que não estão contidas ali. Isso leva a um erro em cascata de todo esse processo nosso, que se um risco não foi visto lá no começo, como é que lá no fim o médico vai examinar alguém sem estar ciente de todos esses possíveis riscos, né? Esse é um dos maiores riscos que se tem. Nem se fala daí na parte que vem um acidente, né? E quando acontece... Um acidente já é ruim com um risco que foi mapeado. Agora, tu imagina um acidente acontecendo em nenhum laudo, em nenhum programa, né? Então, isso é um risco bastante alto. O âmbito trabalhista, que é o que pune de forma imediata quase, e depois vem ainda a punição previdenciária, que também vem na sequência. Então, hoje, com essa questão desses laudos em si, vamos falar toda a parte de medicina do trabalho, é para diminuir os riscos do empregador. Claro, em contrapartida, o empregado também, né? Para fazer a diminuição desses riscos, que eu entendo hoje, na verdade, né? Exatamente. A diminuição, a mitigação, né? A exclusão até, quando possível, né? Porque tem muitos riscos aonde que é possível, sim, você eliminar eles, né? Existem outros que não, né? Infelizmente, você tem que lidar com eles, daí seja com equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual ou com medidas corretivas que diminuam aquele possível risco em que se trabalha. Legal. Luiz, eles também perguntam bastante, que eu vejo também, né? Porque eu estou trazendo exatamente a vida real do empresário e a gente está discutindo isso aí, né? Legal. Então, por exemplo, hoje, muitas pessoas me perguntam assim, Jacques, mas por que eu tenho que fazer um exame periódico? Se eu já fiz o exame admissional desse colaborador, por que eu tenho que fazer mais um periódico? Para que função é isso aí? O exame periódico, ele tem a função justamente de acompanhar a saúde laboral, né? Por quê? O funcionário, quando é contratado, ele passa por uma examinação médica focada nos supostos riscos que ele vai estar exposto. Então, digamos, vamos lá, uma situação A. O funcionário vai estar exposto a ruído, vai estar exposto vamos lá, a algum risco químico, digamos, aonde que demande um exame de laboratório, né?
Na contratação, isso é feito e, teoricamente, está tudo bem, né? O periódico é justamente para monitorar esse período que ele ficou exposto lá dentro da empresa, né, a esse suposto químico ou a ruído, para saber, através de uma audiometria ou de um exame laboratorial, para saber se os níveis sanguíneos ou de urina, enfim, estão normais ou se aquele risco que ele está exposto lá está deixando ele doente. Então, a nossa função é sempre visando a saúde da pessoa, a saúde do ser humano e a saúde financeira da empresa também. Equalizar esses dois pontos. Bacana, show de bola. Então, isso é extremamente importante a gente entender esses laudos para que realmente é preciso fazer esses periódicos, né? Para acompanhar a saúde desse colaborador. Luiz, um grande desafio nessa área, eu não sou muito entendedor dessa área, então por isso que a gente está aí batendo esse papo. Um grande desafio aí nessa área, do teu ponto de vista na parte de medicina do trabalho, o que seria hoje? Gente, eu conheço o Luiz, que nem eu falei no início, né? Eu conheço o Luiz há muito tempo, né? Então, o Luiz que estava trabalhando na casa dele, hoje ele tem praticamente aí, acho que mais de 60 colaboradores, está aí no centro da cidade com um baita prédio. Parabéns pelo empreendedorismo e pela força de fazer. A gente sabe como não é fácil empreender aqui no Brasil, e em si tudo mais é extremamente difícil, mas parabéns aí pela essa evolução, porque eu já te conheço lá do início, então essa história eu já conheço faz bastante tempo, né? E aí com mais de 1.000 clientes aí na carteira. Luiz, um grande desafio nessa área da medicina do trabalho, o que seria esse desafio hoje para você? A nossa área é uma área, Jackson, né? Fico muito grato pela tua visão aí. A nossa área é uma área que tem desafios constantes. Por quê? Legislação trabalhista, legislação previdenciária, ou seja, a gente atua numa área onde que nós temos a parte médica, nós temos a parte de engenharia, nós temos o direito trabalhista e o direito previdenciário, né? E a parte jurídica junto ainda, que é, né, sendo julgada, ou seja, estamos sendo julgados por isso, né? Então, a fusão de todas essas áreas é sempre complexa e o cenário nacional, como você mesmo citou, apresenta muitas vezes aí coisas novas, mudanças em normas novas que surgem. A pandemia foi realmente uma grande prova, um grande desafio para nós, porque a gente teve que rever praticamente tudo que a gente fazia. O e-social, né, também é um marco bastante grande, porque ele trouxe muita coisa nova, muita novidade, né, enfim. E também essa parte de digitalização, esse mundo digital que nós temos hoje, que é implantação de sistema, o controle por sistema, toda essa malha de coisas que se tem. E o e-social, aproveitando esse gancho agora, o e-social nada mais é do que o fechamento dessa malha, né, que tanto se falava antes. Por quê? Até tempos atrás tinha-se maneiras de se sonegar informações, deixa isso de lado, não informa isso aqui, não põe isso ali. O e-social hoje é um grande fiscal que fiscaliza 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, o ano inteiro. Por quê? Tudo está centralizado ali. Previdência, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, Receita Federal. Está tudo unificado. Todos esses entes estão reunidos ali dentro. A fiscalização hoje se dá de forma praticamente automática, porque em uma tela você tem ali todo o panorama completo histórico de uma empresa, seja da área de engenharia de segurança, seja da área médica, seja do que for, de qualquer laudo, de qualquer programa, de qualquer informação, tudo está ali. Então, esse eu diria que foi um dos grandes marcos e um grande desafio que a Sismed enfrentou com êxito, porque as mudanças foram brutais. Muita coisa mesmo. Caramba. Porque no início, quando se falava em e-social, era um monstro, na verdade, né? Eu sei o quanto nós corremos aqui dentro da contabilidade e buscar treinamento, buscar informação, e eu sei que não foi fácil. Imagina para vocês que trabalham diretamente com isso. A gente apenas que faz a transmissão das informações. Vocês hoje também fazem a parte da transmissão, né? Que bacana. Eu sei que bastante pessoas me perguntam e querem saber essa resposta também. A gente fala de anos para trás, né? Anos para trás para fazer hoje
Não é um laudo, na verdade, é um exame médico, na verdade, certo. né? Um ASO. Não sei se na época era só o. Como é que era? Só atestado? É um ASO. Um Um ASO. atestado de saúde ocupacional. Ocupacional. Exatamente isso aí. Hoje é possível eu fazer isso fora de uma empresa da medicina do trabalho? Por exemplo, eu vou ali no hospital e vou pagar uma consulta médica e eu quero fazer meu exame admissional, que anos atrás era feito dessa forma. Hoje isso é possível ainda? É possível se houver fraude no sentido de levar essa informação. Por quê? Um ASO, inicialmente, né, para ele nascer, digamos, ele precisa ter um PGR e um PCMSO, principalmente um PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O ASO ele é baseado nas informações contidas no PCMSO. Um ASO sem PCMSO é um ASO fantasma, quase, né? Existem algumas exceções hoje, via regra, algumas exceções para a MEI, aonde que possibilita isso, porém a segurança jurídica é mínima, é muito pequena. A própria norma diz que pode fazer um exame médico de um MEI sem ter um PGR, um PCMSO, enfim, porém a segurança jurídica em cima daquele exame ali é praticamente zero. E essa informação para o E-Social, como é que ela é levada no caso? Vamos lá, vamos tomar o exemplo do MEI aqui. E quem é que faz a transmissão para o E-Social, que o E-Social precisa dessa informação? De todos esses laudos também. Não tem? Ou alguém vai ter que transmitir isso? Alguém vai ter que transmitir. Vai ter que transmitir. Senão essa é uma informação que fica no vácuo, né? Alguém vai ter que transmitir. Olha sem só. dúvida. Seja a parte contábil, né? São vários eventos, né? O 2240, o 2220, enfim, que tem que ser enviados. São informações que são mandadas lá. Se tu pedir para mim, isso pode ser fraudado? Até certo ponto, sim. Inventa-se um CRM, inventa-se algum dado lá, esse tipo de coisa. Porém, é o seguinte, o risco para quem faz e o risco para quem está sujeito a isso é imenso. Né? Não, imenso isso não. Então, imenso. Isso é bastante importante para a gente entender, então, que a medicina do trabalho, que é especialista nisso aí, faz todo esse trabalho e a segurança para o empregador e o empregado ao mesmo tempo. Exato. Luiz, gostaria de complementar mais alguma informação? Fique à vontade. Eu sei que você trouxe bastante coisa aí para a gente conversar. E eu já fui puxando os assuntos para frente para a gente discutir. O que você gostaria de trazer para o pessoal que vai nos acompanhar, assistir esse bate-papo nosso aí? Que você acha bastante relevante e importante a gente elencar aqui? É importante citar a importância que tem um exame médico bem feito. Eu acho que esse é um ponto fundamental para que a empresa possa contratar com segurança, sabendo que o funcionário foi mandado até lá e passou por um processo realmente com bastante critérios, né? Ou seja, a examinação médica é fundamental. Para que essa examinação médica seja bem feita, é preciso que uma visita técnica com um olhar amplo também seja bem feito para que o médico saiba em quais pontos que ele precisa focar. Então, esse é um ponto importante porque os passivos futuros, e não são poucos, são muitos, são decorrentes muitas vezes de uma examinação médica feita como havia antes, né? Aquela coisa de mal e mal olhar a pessoa, simplesmente basear-se pelo fato de que a função é balconista. Não, balconista não tem nada. Mas muitas vezes a contratação pode estar colocando alguém com uma patologia prévia dentro de uma função que não poderia estar, tanto pelo âmbito de saúde da pessoa, por cuidar da pessoa, como por cuidar da saúde financeira da empresa também. Eu gosto de citar sempre, tem um exame que nós fazemos lá, muitas empresas recusam, elas não querem fazer, que é a dinamometria. É um teste de força física. É feito teste de mãos, de ombros e de costas também. Então, um pequeno exemplo. É contratado um funcionário para fazer descarga de caminhão. A dinamometria dorsal, que é para ver a força de costas, é fundamental. Porque se esse funcionário for contratado naquela função e ele tem uma patologia prévia, alguma coisa, de nervo ciático, de coluna, enfim, com certeza, ao pegar peso, ao fazer algum movimento, ele vai ficar doente e vai para afastamento.
Ao ir para afastamento, e se o exame foi mal feito, qualquer juiz entende que ele entrou sadio e que ele ficou doente ao desempenhar as funções dentro daquela empresa. Automaticamente a culpa recai sobre o empregador. O afastamento dele também, né, em vários regimes, implica no aumento do FAP. O FAP que pune de 0,5 até 2, em cima de 1, 2 ou 3% do total da folha de pagamento, e é uma punição muito longa, porque é uma punição com 2 anos. Dependendo do tamanho do porte da empresa, 1% é muita coisa. É muita coisa. E nós temos 3% também, né? 1, 2 e 3%. Então, o 3% se multiplicado pelo 0,5, ele é o chamado FAP bônus. Essa empresa vai estar pagando 1,5%. Ela não acidentou, ela não afastou, a segurança e a saúde dela está sendo cuidada, está tudo ok, ótimo, ela vai ter um FAP bônus que é multiplicado por 0,5. Porém, quando começam CAT, afastamento, doença, esse tipo de coisa, isso vai passando de 0,5 para 1, para 1,5, para 1,75, para 1,85, até chegar em 2. Então, aquele percentual que antes era de 3% sobre a folha, passa a ser de 6%. E o pior de tudo, por 2 anos. Caramba. E aí, depois de 2 anos, aí começa a regredir novamente. Reavalia de novo. Caramba, olha só como é que é importante ter todos os exames 100% alinhados. 100%. Esse cuidado, né, com afastamentos é muito importante. Com atestados médicos por faltas também é uma das atribuições nossa, poucos sabem também. Quando o funcionário vai num posto de saúde, vai num médico de confiança dele, é uma obrigação nossa avaliar esse afastamento. Isso está em norma, isso é legal, não tem problema nenhum. Por quê? O PCMSO, que é o que cuida da saúde laboral, ele jamais vai ser informado se essa informação não chegar para nós. O que ocorre muitas vezes é que o funcionário pega lá um afastamento de 7 dias, e isso fica no vácuo, fica num limbo ali. Vai lá para o RH, fica assim, não é avaliado nada. O que é feito e o que deve ser feito? Convocar esse funcionário para que passe por nós, para que daí no âmbito médico, porque muitas vezes o CID não está presente, né? O CID somente pode estar presente se o funcionário consente. Quando não está presente, essa convocação perante um médico faz com que esse médico fique sabendo qual que foi o motivo desse afastamento, se ele tem relação ou não com a função que ele exerce. Isso é muito importante. Isso jamais se fica sabendo se isso for feito na forma como é comum que se faz e que se fazia muito, de carimbar atestados médicos. Eu acho que você deve ter ouvido falar disso já. Bastante nas antigas. Não, passa lá para carimbar. Não é para carimbar. É para reavaliar, é para avaliar, é para saber que patologia que teve, que sintomas que teve, se fez algum tratamento, se está sofrendo ainda ou não, esse tipo de coisa, para acompanhar, para saber se existe relação na saúde de ordem geral com a saúde ocupacional. Para não vir a punir a empresa muitas vezes por um motivo que não tem nada a ver. Nossa Senhora, olha só o quanto vamos teoricamente chamar de um pouco complexo também, né? Complexo. Mas só que é extremamente importante ter todos esses laudos em dia. Importante. Luiz, tu tens não precisa mencionar nome de empresa, mas um case que aconteceu assim, algo assim, para que as pessoas ficam curiosas, né? O que já aconteceu aí de uma experiência tua aí com algum cliente, assim, o seu aí? Pois é. Um case. Esse é um case. Até eu vi que você estava contando exatamente aí de um case. Ele é bastante cômico até. Para ver assim a importância de um exame médico bem feito, né? É uma prática nossa fazer, é chamado de anamnese, né? Ou seja, é um questionário onde que aborda tudo o que tem ou o que possa ter. São perguntas, né? Uhum. Perguntas. Você tem isso, você tem aquilo, esse tipo de coisa. Isso é muito comum. Então, isso foi em 2016, eu acho. Teve um caso onde estava sendo contratado um funcionário para montar redes de telefonia. Então, dentre as funções dele, trabalho em altura, possivelmente espaço confinado, ruído, muita coisa assim de perigo, né? É complexo, né? Com muito perigo.
Ocorre que esse funcionário, ele era amigo do dono dessa mesma empresa. Nós não sabíamos disso. Ele chegou lá, né, respondeu, e num tópico onde que pede, você faz uso de álcool? Ele foi extremamente sincero. Ele disse, a pergunta diz, você faz uso de álcool? Se sim, como? E ele disse, sim, pela manhã eu tomo um copo de pinga, pelas 9, 10 horas, mais um copo de pinga, Caramba, olha. antes do meu almoço, mais uma pinga, no meio da tarde, outra pinga, e no final da tarde eu saio com os meus amigos daí para espairecer. Automaticamente, isso é uma coisa que inapta na hora. Risco de queda, né? Risco de choque elétrico também, enfim, vários riscos, né? De ordem severa. Inapto, sem dúvida nenhuma. Porém, é o seguinte, nós temos um ente no meio aí que é o sigilo médico paciente. Nós demos inapto para ele, porém a empresa não fica sabendo o motivo específico daquele inapto. Nesse caso, que é um caso que constrange e tudo mais, né? Que é um assunto bem delicado, a gente teve que comunicar que não, que ele estava inapto. O dono dessa empresa ficou possesso, sem dúvida nenhuma. E no final, sem saber por qual motivo ainda. Sem saber por quê. Ligou para nós, disse que iria lá naquele mesmo ato, naquele mesmo momento, né, irritado, e nós tivemos que matar no peito isso e dizer, olha, o motivo, se você quer saber, você tem que conversar com o teu amigo. Só ele que pode contar. Nós não podemos falar nada. E ele cancelou o contrato conosco, Nossa. indignado pelo fato de que nós, Não aprovaram. teoricamente, a gente não pôde falar, né? A gente não pode falar, né? É sigilo médico-paciente. Se essa pessoa falou para ele ou não, eu não sei. Mas ele cancelou conosco justamente porque nós inaptamos alguém que com certeza viria a sofrer um acidente quase sempre grave. Choque elétrico, queda de altura, enfim, são fatores aí, entendeu? Muito sérios, né? Caramba, olha só. Mas, Um sincericídio, né? mas aí eu te digo como a empresa é séria, não abriu nenhum tipo de informação para a empresa, sigilo absoluto. E protegemos ao mesmo tempo a vida da pessoa. Porque se fosse feito isso num modo, digamos, minimalista aí, como a gente ouve casos que tem aí, aonde que mesmo estando exposto a muitos riscos, são feitos exames mínimos aonde que não se busca quase nada. Colocar alguém com essas condições de saúde para exercer uma função com esse nível de perigo é uma insanidade, né? Isso é um crime. Nossa Senhora, eu fico até sem palavras escutar um case desse formato aí, né? É um baita case. Mas só que... Bom, Luiz, conta um pouquinho, vamos falar um pouco sobre a sua empresa. Futuro. O que você espera do futuro em relação à medicina do trabalho e também com a sua empresa, a SESMED em si, para o futuro? Certo. Jackson, hoje a gente atende em torno de 2.500 contratos ativos, né? Desses 2.500 contratos ativos, praticamente 97% são da nossa região aqui. Então, essa é uma política que, desde que eu fundei, eu procurei levar ela muito à risca, pelo fato de que o nosso trabalho todo é feito, desde a visita técnica, todos esses detalhes, montagem de laudos, programas, até chegar na parte médica, que é a última parte, né? E daí tem que se ter esse cuidado extremo para não se estragar tudo que foi feito bem até ali com uma examinação médica mal feita, né? Então, a nossa meta de sempre manter mais clientes aqui é justamente por ter o olho em todo esse processo. Quando alguma etapa desse processo foge do nosso controle, a segurança se torna quase que crítica, porque eu não tenho ferramentas, né, nem poder, nem comando para dizer que um parceiro de uma outra cidade ou de um outro estado vai ter o mesmo cuidado com as condutas médicas que nós temos lá dentro da SESMED. Eu não tenho esse poder, né? Então, esse é um risco bastante grande. E, em termos de futuro, a gente pretende seguir. Atendemos, sim, muitas empresas fora, em outros estados. Atendemos empresas hoje do ramo, por exemplo, de TI, empresas de 1.500, de 2.000 funcionários, que têm, sim, filiais em São Paulo, Paraná, enfim. Mas, como eu falei antes, são 3%, né?
você virar essa balança aí, digamos, eu creio que a coisa complica. Então, eu considero que temos muito campo aqui. A mudança em normas, o e-social, todos esses fatores de mudança que a gente tem visto aí nos últimos tempos, abre um campo bastante grande, sempre com essa visão de que cada empresa é única. Podem ser 2 lojas vendendo roupas. Porém, é o seguinte, uma vai ter um detalhe lá, seja na compleição física dela, seja nos processos, enfim, em que demande um olhar diferente de uma para a outra, né? Nem se fala daí quando a gente fala de grau de risco 1, 2, 3, 4, onde que a necessidade de se personalizar é gritante, né? É realmente necessário. Então, em termos de campo, em termos de futuro, eu vejo muita coisa boa. Que bom, maravilha. Luiz, tu queres, nós estamos indo para a finaleira aí do nosso bate-papo aí, tu queres complementar mais alguma coisa que tu gostaria de falar para o pessoal? Pode ficar à vontade aí. Porque assim, a parte técnica em si, depois até, pessoal, eu vou chamar aqui mais agora para mim aqui, não só pela contabilidade, mas sim, como eu também tenho outros negócios, é o Luiz que me atende na parte da medicina do trabalho. É uma empresa extremamente séria, uma empresa pontual. O consultor, a gente chama de auditor, o consultor que vai lá, né? São extremamente competentes, a equipe dele é competente. Então, porque eu conheço, por isso que eu indico ele aqui também para todos os nossos clientes aqui da contabilidade. E quem quiser, gente, fique à vontade, pode nos chamar aqui. Eu quero que o Luiz também deixe também o seu contato comercial aí, para quem precisar, pode entrar em contato com ele e também estamos aí à disposição. Luiz, gostaria de deixar mais aí alguma mensagem? Estamos abertos aí, Jackson, a qualquer contato, né, através de nosso site no sesmed.com.br ou pelo telefone 33231400, né, DDD 47. E dizer que muitas vezes acham que o nosso modelo de orçamentação ele é chato. Não é que é chato. A gente precisa saber o que você produz, o que você faz, qual a necessidade que tu tem. Então, realmente, a gente faz mais perguntas, a gente questiona mais, porque a gente se preocupa para querer saber o que cada um necessita dentro do seu ramo, dentro do seu processo. Maravilha, Luiz. Luiz, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença, por tirar esse tempo aí de bater um papo aí junto conosco. Nós somos um pouco retirados aqui da contabilidade, venha nos visitar presencial hoje aqui, tomar um café aí junto conosco e sempre será muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Jackson. Um forte abraço aí, até um próximo bate-papo aí, Luizão. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado de verdade, tá? Tamo junto. Tamo junto.